Sejam muito bem-vindos a mais um Aliado Cast. Hoje nós temos um convidado muito especial. Nós temos aqui o pastor do André, que foi o nosso convidado anterior, nosso querido amigo Leonardo. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Amém, meu irmão. Boa noite. Paz, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. É muito prazer te ter aqui, conhecer um pouquinho da tua história, dividir a tua história com os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham. E a palavra é tua, meu irmão. O Aliado Cast, ele é um propósito assim de voltado para empreendedorismo. Sim. Mas já tem um tempo, inclusive com o professor Juarez que esteve aqui, que eu quero ver se eu vou para um segmento acompanhado da fé. A gente precisa falar um pouquinho da fé, sim, né? Com certeza. E tu como empreendedor da L&L Pintura, Qualidade e Segurança, eu sei que vocês foram pioneiros numa questão ali de recuperação de fachada, Fugê, Textura. Fala um pouquinho disso para nós, Leonardo. A gente está no mercado de trabalho já faz, eu, né, principalmente 24 anos, mas eu comecei esse trabalho junto com meu irmão, né? Meu irmão já está há mais de 40 anos na área, né? Pioneiro, sim. Meu irmão começou pioneiro no Fugê. E depois eu também já entrei nessa área. Depois a gente, com o tempo, se especializou, né, no grafiato, né, que foi a textura que, logo que ela chegou, a gente era, vamos dizer assim, os primeiros assim, que iniciaram esse tipo de trabalho. Veio com os baianos para cá e a gente aprendeu com eles. E no início de tudo, assim, acho que a gente era que fazia todo tipo de obra assim, em Porto Alegre, nessa área de grafiato, Fugê sintético. Até hoje a gente trabalha ainda com essas coisas. Isso há 40 anos atrás? Há 40 anos atrás começou com meu irmão. E eu há 24 anos estou com ele nessa área fazendo isso. Que legal. Hoje eu trabalho nessa área, né, Leonardo, como tu sabe, e hoje a gente tem cobrido, né, os grafiatos, tirado os Fugê para refazer, enfim, as fachadas, né? Mas foi algo que veio com uma proposta de durabilidade bem extensa, né? Era uma proposta quase de 15 anos, né, de durabilidade, isso. né? O que a gente entende é que a durabilidade de um Fugê sintético é para 8 anos. Mas no começo era para isso, né? Para durar 15 anos. E hoje a gente trabalha com Fugê muito com recuperação de fachadas, né? A gente vai lá, dá o resinado nele, prepara de novo para que para de cair aqueles farelinhos, sabe? Para incomodar. Mas a maioria, como já fiz para ti também, né, meu irmão? Sim. O pessoal tá tirando, fazendo, né, algo novo. Estão fazendo grafiato, pintura. Coisas novas que estão aparecendo no mercado, né, meu irmão? Que bom, que bom. Como eu havia dito no início, a gente começou o Aliado Cast com o propósito de falar sobre a plataforma Aliado Parceiro, que é uma plataforma que conecta clientes a profissionais. Tu é um dos profissionais que deve estar lá na plataforma, precisa estar lá na plataforma para que os nossos clientes possam te achar. Porque hoje a recuperação de fachada tem ficado de lado. Eu percebo assim que as disputas hoje que eu tenho são com grandes empresas empresas antigas que já estão no mercado há anos. Então o que elas fazem? Elas elevam o valor para que, se elas pegar, ótimo, mas se elas não pegar, tanto fez quanto tanto faz, mas tem poucos engenheiros ou poucos empleiteiros entrando nessa área. E os que estão são os antigos, como tu, é um dos antigos, né? E eu percebo que é um nicho de mercado hoje muito promissor. E sempre foi promissor. Mas hoje, quantos edifícios altos mais ou menos tem em Porto Alegre precisando de uma recuperação de fachada, né? Eu vejo que tem muitos. Tem bastante, mas há sim, né, como tu está dizendo, esse abuso, né, nos orçamentos. A gente conversou sobre isso na última obra que a gente foi olhar, né, Marcos? Tem um abuso, sim, né? Sim. De valores. E o pessoal se apega muito, assim, de que como é uma coisa antiga, né? Como é uma coisa antiga, cobrar muito num serviço que não precisa tudo isso, né? E aí a gente, né, terceirizando o trabalho, né? E às vezes o pessoal do condomínio, o engenheiro, o arquiteto, ele não tem essa segurança como numa empresa maior, né? Sim. Por isso termina pegando um valor maior, né? É verdade. Mas a segurança de um terceirizado como a gente, que tem 24 anos no mercado, tu pode ter certeza que vai ser a mesma de uma empresa grande que vai cobrar muito mais. É verdade, é verdade. Tu tem essa experiência também e o know-how, né, de estar no mercado há mais tempo e de saber qual é a necessidade do cliente na íntegra, né? Não somente em relação a preço,
mas também em relação à entrega, que tem um pecado bem grande que é na entrega, né? As pessoas às vezes prometem 30 dias e entregam em 45. Há uma precisão hoje em dia, assim, Leonardo. Eu vou entregar em 60 dias e entrega em 60 dias. Tu sabe que nós, né, da LL, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do tempo, né? A gente tem isso, se é 30 dias, é 30 dias. Claro, a gente descarta a questão de dias de chuva, tempo ruim, vento. Ainda mais no sul, né? Aqui... Ainda mais no sul, Curitiba, essas coisas, a gente descarta isso. Mas a gente tenta o máximo possível para que seja feito no tempo determinado da obra, né? Sim. E a questão que tu estava comentando sobre de como o término da obra, o capricho com a obra, até quando tu estava conversando isso semana passada com o irmão André, né? Da JG, isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele, sabe? A forma de lidar com o pessoal, de lidar com aquele que a gente está trabalhando, de fazer um bom trabalho, sabe? Coisas legais que a gente vai trocando de empresa com empresa, aprendendo com os irmãos, entendeu? Isso é ótimo, isso é ótimo. O André, no qual o Leonardo fala, teve aqui no episódio número 9 da JG, né? Materiais hidráulicos e... Ajuda aí, compadre. Ele tá aqui, ele veio acompanhando hoje o pastor dele. E nós falamos um pouquinho, ele falou bastante da fé e o quanto este homem aqui foi importante para a conversão dele. Falado da LL, depois o pastor Leonardo vai deixar os contatos dele para saber como você pode encontrar ele. A agenda tá cheia. Eu tento trabalhar com ele, eu não consigo. Eu não consigo pegar ele para trabalhar, nem ele nem o irmão dele, porque a agenda tá sempre lotada, né, meu irmão? Sempre, meu irmão. É difícil conseguir uma agenda contigo, né? Sempre. A gente tem bastante trabalho, né? Até porque da forma... A gente começou trabalhando com uma empresa, né? E com o tempo essa empresa, ela desistiu das obras, né? A gente, amigo do dono da empresa, e hoje já as indicações vêm de lá, então as indicações não param. Então a gente tem os nossos clientes separados daquilo dali, mas geralmente sempre vem daquele local, né? Onde a gente saiu amigavelmente, sem problemas com justiça, sabe? E eu vejo que a empresa onde a gente prestou serviço tantos anos também, hoje, é a nossa aliada para nos ajudar. Olha aí. A importância, né, da parceria. Mas a gente foi naquela linha ali do André, né? O André foi uma pessoa que foi muito influenciada a conversão dele por teu intermédio. A fé te ajudou bastante no teu ramo profissional? Sim, meu irmão. A fé para nós é a base de tudo, né? Como foi o teu início, tua conversão, meu irmão? A minha conversão, meu irmão, ela começou aos 13 anos, né? Não me converti aos 13, mas começou tudo ali, sabe? Problemas, sabe? Situações difíceis, onde minha mãe sempre me aconselhando, sabe? Tá com problema? Vai pra igreja, sabe? Busca Deus. Ela não sabia ainda a forma certa de falar de Jesus para mim, sabe? Mas ela dizia, vai pra igreja. Busca Deus. E aquilo foi sempre me cativando. Eu sempre com um pé no mundo, um pé na igreja, mas eu nunca desisti da presença de Deus. Não, aquela conversão ainda não tinha chegado, sabe? Não tinha tido um encontro com Jesus. Não tinha tido esse tipo de encontro ainda, né? Mas com o tempo, sabe? As lutas da vida, as dificuldades, uma depressão que eu passei dos 18 para 19 anos, fez com que eu entendesse que Jesus era o único caminho e que era a única forma de eu viver, porque eu cheguei a tentar tirar minha vida, né, irmão? Capaz. Cheguei. Tu vê. E eu conheço o Leonardo há anos, desde menininho. Cheguei a tirar o carro de casa, né, com tudo armado em mente para tirar minha vida, mas graças a Deus, uma pessoa que insistentemente naquele dia não parava de me ligar. Não parava de me ligar. Eu querendo tirar a vida e a pessoa não parava de ligar. E eu atendi aquela pessoa, sabe, que é uma mãe para mim na fé até hoje, que é a Dona Irene, né? Manda um alô para ela nessa câmera. Dona Irene, aqui. a senhora é uma bênção na minha vida, a senhora sabe disso, né? Te amo de paixão. Que maravilha. E ela me ligou naquele dia e disse para mim, nunca esqueço as palavras, irmão, amadinho, eu tô aqui com uma aflição nesse momento no coração, porque eu sinto que algo vai acontecer contigo e realmente eu estava ali a ponto de tirar minha própria vida por causa de Deus dores do mundo, mas Deus é maravilhoso e depois daquilo ali realmente eu tive um verdadeiro encontro com Deus, me converti
E hoje a gente está aí fazendo a obra de Deus, estamos aí cuidando de um povo na comunidade da Bom Jesus, né, meu irmão? E junto com tudo isso vem a conversão do irmão André, né? Que bênção, que bênção. Hoje é teu braço direito lá quase, né? O André é meu braço direito. É teu braço direito. Meu braço direito, Legal. porque a forma, né, que o evangelho chegou para mim, que chegou para ele, foi muito parecido, sabe? Entre as nossas conversas, a questão do irmão André, ele precisava de paz, sabe? E eu já estava vivendo essa paz. Que legal. Então eu disse para ele, olha, se tu precisa de paz, eu conheço o caminho. Não tinha muito conhecimento ali naquela época da palavra, mas eu sabia que a paz estava em Jesus. E ali a gente fez um tipo de um desafio, sabe? Eu disse para ele, olha, faz tal coisa que Jesus ele vai te ajudar. E as coisas foram acontecendo, né? Porque eu vejo assim, sabe, irmão? Eu vejo que o que Jesus fez primeiro? Ele fez Adão ou fez jardim? Ele fez jardim. Então eu vejo que Deus ele sempre nos dá algo primeiro para que nós possamos ver a grandeza dele e que possamos estar sempre perto dele. É verdade. O Senhor ele divide com a gente experiências para que a gente possa passar, né? A aflição, aquilo que tu passou, serviu de experiência para te poder dividir com ele e conflitar, né, a dor dele com a tua e ver que há um Jesus, há um Deus que pode tirar isso, né? Tu sabe que isso que tu trouxe agora da questão da experiência é uma das coisas mais lindas que eu vivo, sabe? E que nós conseguimos hoje viver em igreja. Por quê? Porque tiro muito daquelas questões de Paulo ali, que ele extraía muito da vida dele, sabe? Para mostrar para a igreja, principalmente as suas fraquezas. Verdade. E eu vim de um meio do evangelho, onde os homens eram muito eu faço, eu posso. Eles pareciam que eram homens super poderosos diante de Deus. E eu não entendia aquilo tudo, sabe? Porque eu me sentia tão fraco e aqueles caras pareciam que eles eram tão fortes. E eu entendi que aquilo era só uma maquiagem. Não, né? A gente começou errado, mas encontrou o caminho certo. E a principal arma hoje, né, do nosso ministério, da nossa igreja, até no ambiente de trabalho, é a gente ser transparente, sabe? Verdade. Sou muito transparente com a igreja, deixando muito claro sempre que nós somos falhos e que muitas vezes os pecados vão estar em nós, mas a palavra é verdadeira. É verdade. E interessante tu falar de Paulo, o nosso aliado Cash, ele é voltado, né, para empreendedorismo. O apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, maior evangelista que a Bíblia tem registrada, era um empreendedor. Construía tendas, era um homem que tinha tempo para Jesus, mas também tinha tempo para os afazeres profissionais dele. Era um homem que construía tendas. Era um profissional da área da construção. E nós aqui, como profissionais da área da construção, falando de Cristo também, né? Amém. Isso é maravilhoso. Hoje tu tem a tua igreja lá. Qual o nome da igreja? O nome da igreja é Iavé Church. Iavé Church. Na Bom Jesus. Na Bom Jesus, na Rua M2. A gente, 27. acho que em 2007 por aí, 2008... A gente começou um trabalho ali na Bom Jesus, era até na minha casa. E hoje é impressionante que na hora a gente não dá tanta relevância, né? A gente, claro, valoriza o trabalho, a gente se entrega para o trabalho, mas hoje olhando as fotos, olhando as filmagens dos cultos que nós tínhamos lá em 2008, por aí 2009, cara, eu vejo o mover de Deus. As pessoas que passaram por lá, as pessoas que ouviram um pouquinho do evangelho ali, né, naquele ponto de pregação. Hoje eu percebo, e já percebia naquela época, mas hoje muito mais, a necessidade que tem de ter uma igreja lá. E tu sabe o que é impressionante, que o irmão não sabe, é que eu comecei a minha caminhada com Cristo lá na igreja onde a tua mãe congregava. Do lado de casa ali, né? Eu comecei minha caminhada ali. Que benção. Foi ali que eu comecei, ali que eu fui aprendendo algumas coisas, sabe? E foi tudo se encaminhando depois, sabe? É verdade. Então, por isso que tu tens razão. É importante, sabe, esse ponto de pregação na comunidade. Tu tentar trazer essas pessoas para o evangelho, não desistir delas, sabe? Ainda pregava ontem para a igreja a importância da gente não desistir das pessoas, né? Por mais que por algum momento elas nos cansem, porque vão cansar. Sim, a palavra diz isso, né? E não nos cansemos de fazer o bem, né? Então, por quê? Por que está escrito isso? Porque nós vamos cansar. A gente vai ficar por algum momento, né? Assoberbado, cansado, pesado, mas com certeza a mão de Cristo vai nos ajudar para que a gente possa levar essas pessoas para o reino de Deus. Verdade, é Ele quem nos fortalece, né? A gente tem visto os sinais, Leonardo, e a gente tem visto o que está acontecendo no mundo.
o que a Bíblia nos orienta a respeito de guerra, rumores de guerra, o esfriamento da igreja, enfim, e nascendo igreja, ainda assim nascendo igrejas, isso é louvável, né? Então, e com certeza tu, como um empresário, eu sei que tu tem outros trabalhos também paralelos, né, que tu faz, e como tu consegue tempo? Isso é importante, meu irmão. Prioridade. Prioriza a obra. O que eu vou dizer assim, ó, eu preciso trabalhar, tá? Preciso trabalhar, eu tenho família, eu tenho afazeres, eu tenho a igreja, mas a minha prioridade é Jesus Cristo. Glória a Deus. Com certeza, por uma alma, eu abandonaria uma grande obra. Olha aí. Com certeza. Que maravilha. Eu abandonaria uma viagem de trabalho, uma obra muito grande em algum lugar por causa dessa obra, porque essa obra salvou minha vida, entendeu? Jesus também é um empreendedor, né? Então ele pagou um preço alto por cada um de nós, né? Então, ele é a pedra angular, né, irmão? É então, dessa obra ele é a pedra angular. É verdade. Então, o preço que ele pagou deixa muito claro que eu também preciso pagar um preço para que eu possa levar as almas, né, até o reino do Senhor. Então, prioridade é o caminho certo. Que eu com esse povo todo, a gente segue, eu tento trazer para eles essa prioridade. Prioriza Deus. Prioriza estar com os irmãos. Prioriza congregar, prioriza reunir. Acho que a coisa mais importante que tem para mim na vida é a fé em Jesus. Que benção. É a fé em Jesus. Sabe que na minha igreja eu tenho ministrado em alguns momentos o ensino, né? O ensino bíblico, enfim. E eu tenho orientado em alguns momentos e incentivado os nossos obreiros lá, os nossos membros, a empreender. Tu tem feito isso, tu faz isso, tu tira um tempo para isso. Eu sei que é paralelo, né, a palavra, assim. Eu sei que o foco principal é o evangelho, é Jesus Cristo. A gente não está negligenciando isso, eu também não. Mas eu procuro incentivar. Aprender inglês, vai estudar, vai empreender na tua... Tu procura fazer isso com... Procuro sim, meu irmão, mas usando aqueles que são capacitados para isso. Ótimo. Entendeu? Nem todo mundo está preparado. Eu não gosto de ser... sou o pastor, sou o líder, sei tudo. Não. Nós temos as pessoas capacitadas para isso na obra. Sim. Né? Para a questão financeira, questão de empreender e de ensinar. Nós temos empresa? Temos também. Mas a gente usa muito a capacidade de sabedoria para isso do irmão André. Então, a gente, sempre quando é algo voltado, né, para empreender, para aconselhar sobre questão financeira, questão de mercado de trabalho, eu sempre passo essa questão para ele. Eu fico muito voltado para a palavra. Ótimo. Muito voltado para a palavra, mas a capacidade do empreendedorismo eu sempre passo por irmão André lá na igreja. Mas existe esse tempo dentro da igreja? Existe esse tempo dentro da nossa igreja de ensinar para que a gente possa capacitar eles para o mercado de trabalho, porque isso é importante. Claro, né? O povo preparar para a vida, né? O povo está sofrendo, né? Então... O povo tem que estudar. É verdade. A palavra diz que o nosso povo está sofrendo por causa da falta de entendimento. É verdade. Entendimento é estudo, é empreendedorismo, é trabalho. Então as tempo pessoas... de qualidade. Tempo de qualidade. E é esse tempo de qualidade que eu tenho. Olha aí. Porque eu consigo Mesmo trabalhando, que nem um doido. É isso. Trabalho muito, né? Trabalho muito com qualidade e também trabalhamos muito para a obra de Deus com qualidade, né? A cada culto são de 3 a 4 horas de estudo para trazer uma palavra para a igreja, né? Com qualidade e no trabalho também com bastante qualidade. Que maravilha, Leonardo. E como que faz assim para te achar? Como faz para encontrar a LL? A LL, ela tem um canal no Instagram, né? Olha aí. Né? Deixa aí nós temos LL Pinturas, Qualidade e Segurança no Instagram. Nós temos lá. É só os irmãos procurar que vão encontrar, né? Nós também temos o e-mail através do telefone, temos cartões. Se quiser deixar teu telefone, fica à vontade. Essa é a hora de divulgar o teu trabalho. O nosso número de contato é 994 16 1676, né? Que é o meio de me encontrar, né? E temos também o 8220-8474, que é o do meu irmão, que é a forma de encontrar a gente. O nome do teu irmão? Leandro. Leandro e Leonardo. LL, Leandro e Leonardo. Que legal, nome sugestivo, né? E a igreja, como faz para encontrar a igreja? A igreja, nós também temos o Instagram, né, da igreja, e a Vé Church, né? Procurando ali você vai encontrar, né, a nossa igreja. E a nossa igreja se encontra, né, no bairro Bom Jesus,
na rua M2, número 27, né? E o Instagram hoje, para quem é distante, é a melhor forma de nos encontrar para receber um aconselhamento, uma visita. Ótimo. Essa é a melhor Tu tinha um forma canal, né, no YouTube também de orações, né? Temos o canal no YouTube também, né? Pregador Léo, né? E como a gente ficou muito tempo agora envolvido com as questões da igreja, ele deu uma paradinha de mais ou menos um ano, então a gente está pensando agora em retomar, cuidar um pouquinho mais desse canal. Tem para mais de 50 vídeos lá no canal, se o pessoal quiser procurar, né? É Pregador Léo, né? O nosso canal no YouTube, né? É bastante interessante, de muita qualidade, muita palavra de Deus para abençoar o povo. Muito bom. Eu fui alcançado pelo teu canal lá no exterior, né? Aquele período que eu tive fora. Lá eu olhava, lá eu precisava de uma palavra, às vezes, de um contato amigo, né? Ia lá e acionava o canal do Léo. Ouvia, né, as orações, seguia também algumas orientações que tu dava ali. E geralmente era tu dirigindo, né? Não sei como é que tu fazia, mas enfim. Geralmente dirigindo, né, no carro. Mas foi de muita valia, principalmente para o meu fortalecimento da minha fé, meu fortalecimento espiritual no momento de declínio, né? Eu estava num país completamente... o evangelho não entra, né? Sim. Não entra, era difícil tu achar um local para te poder cultuar. E louvei a Deus quando encontrei um irmão, por intermédio de um irmão, pedi um orçamento, né? E eu ouvia de fundo, assim, um louvor, tava tocando um louvor. Sim. Daí eu perguntei, cara, tu é cristão? Sou, cara, eu preciso de uma igreja urgente para ir. E aí consegui adorar a Deus num país completamente muçulmano, eu consegui achar uma igreja lá. Pode? Uma igreja completamente assim, fechada, isolada, não podia ter placa, não podia ter nada. Deus. Então só chegava ali, adorava a Deus. Quem adorou, adorou. Quem não adorou, vai para sua casa. Não dá para ficar muito tempo ali, não. Mas louva a Deus pelo que aconteceu. E fui muito fortalecido e muito ajudado, apoiado, né, pelas palavras ministradas por ti. Foi muito usado. Louva a Deus pela tua vida, viu? Tu sabe que Deus a questão do carro, né? O carro acho que foi o meu primeiro ambiente de oração, né? Onde eu tive muitos encontros com Deus ali. Então, acho que por isso muitas gravações no carro, porque até hoje é assim. Sempre quando Deus quer me dar uma palavra, a maioria das vezes eu estou dirigindo. Sabe? Eu estou escutando um louvor, eu estou escutando uma palavra e ali vem uma direção de Deus para mim. Então, eu não gosto de deixar para depois, assim, sabe? Deus manda, eu já quero falar. Já então, para e já... Já estaciono o carro em algum canto e já passava ali um vídeo para os irmãos, às vezes dirigindo mesmo também, já fazia isso. Para quê? Para que o irmão também entenda que você pode adorar a Deus em qualquer lugar. De qualquer forma, entendeu? Você pode buscar a Deus dirigindo, você pode buscar a Deus trabalhando na obra, você trabalhando em um balancinho, trabalhando na engenharia, trabalhando em qualquer lugar. Você tem um tempinho para buscar a Deus se você dedicar isso a Ele. É verdade, é verdade. E a fé, então, ela veio para somar muito na tua vida, né, Leonardo? Tu tem procurado aprender mais, estudar, enfim, eu sei, né? Mas tu tem estudado mais? Estou estudando bastante. A gente está estudando bastante. Estamos fazendo curso juntos, né, Marcos? Mas eu mergulho bastante nos livros, bastante. Eu gosto muito da leitura, né? Tenho um apreço muito grande pela leitura. Então, eu tenho, eu vejo isso que é o meu dízimo de sabedoria para Deus. Eu tenho 2h40 por dia de meditação na palavra, e isso todos os dias. Eu guardo para Deus 2h40 para que a gente possa estudar a palavra, para que a gente possa ler livros, para que a gente possa conhecer também outras coisas também, para que possa ensinar a igreja, né, na questão da fé e para que possa alcançar eles. Porque muitas vezes o povo tem muita dúvida de muita coisa. Sim. Então a gente é focado na fé, mas a gente também lê muita coisa para poder ensinar. Quando tu te converteu, eu vi tu falando, né, que olhava para homens, tu achava e julgava eles como se fossem super-heróis. Tu acha que tu, como super-homens que conheciam tudo, né, da verdade e tal, eu conheço um pouco da tua trajetória, mas eu te pergunto, tu evoluiu o teu conhecimento de Cristo ou aquele conhecimento inicial? Não é essa a pergunta. Vamos retomar a pergunta, tá? Vamos fazer ela direitinho. O que acontece? Quando tu estava nesse meio, no qual tu julgava os homens dessa maneira, tu se julgava estar no engano, no erro,
Ou tu não tinha um encontro real ainda com Cristo? Como foi esse período? A palavra certa, perdido. Perdido. Por quê? Porque eu estava indo em uma igreja, eu estava tentando buscar o que é certo. Mas o que acontece? A minha curiosidade me deixava perdido. Por exemplo, eu ia num culto e escutava a palavra, só que em casa eu queria ler a palavra que eu recebi. Só que daí eu não encontrava o que foi ensinado. Estranho, né? Entende, irmão? Entendeu? Apesar de ser pessoas queridas que me ajudaram a me salvar, sabe? Sim. Mas eu não encontrava o que foi dito no templo, sabe? Pregavam algo para mim, eu procurava na palavra, não encontrava. Não tinha texto, não tinha contexto. A gente não... Eu disse, mas onde é que tá isso que o pastor ele pregou, sabe? Porque ele lia um verso. Sabe? Aqui nesse verso tá... E aí fazia 1 hora de culto no meio daquele verso, e que aquele verso era para te dar dinheiro, e que ele ia te dar um carro, ia te dar uma casa, ia realizar teu sonho. E aí eu chegava lá daqui a pouco, aquilo era uma luta que o povo tava vivendo, uma destruição, e o povo tinha que se arrepender. Eu disse, tá, mas e aí? Que história é essa? Entendeu? Então, tipo, aquilo me deixava muito perdido, né? Até que Deus ele enviou para mim um anjo, né? Que foi um vizinho meu, né? O irmão Luciano, que tu conheces também. Benção. A gente nunca foi de se falar. Eu estava tomando chimarrão, né? Com o meu vizinho, com o André. E o Luciano disse para mim, tu não tens curiosidade de estudar teologia? Eu disse, cara, tenho. Então vai que hoje é o último dia de inscrição. Vai lá agora. Vai lá na igreja na pressão. Bem assim. Vai lá na igreja tal, assim, aqui em cima, sabe? Porque hoje é o último dia de inscrição. Eu sempre fui muito de obedecer, assim, sabe? Os sinais de Deus, sabe? Então, tipo, eu disse, nossa, eu já queria fazer isso. Na hora eu saí, sabe? Na hora eu saí, já fui, já me inscrevi. E esse ensino que eu estou vivendo até hoje mudou a minha história. Mudou completamente. Por quê? Porque eu ainda cheguei lá muito sabe? Eu me lembro até hoje que na primeira conversa que eu tive quando eu fui me inscrever com o meu professor, que é o Anderson Velasquez, que tu conhece. Um abração pra ele, eu quero ele aqui. Abraço, meu irmão. Ele disse pra mim, tá, mas que tipo de teologia tu quer fazer? Tu quer fazer básico? Tu quer fazer avançado? Eu disse, não, já sou avançado. Tu te titulava avançado. Eu disse pra ele, já sou avançado, conheço tudo. Aí ele olhou pra mim assim e disse, irmão, deixa eu te explicar? Eu disse, claro. É melhor fazer o básico para você aprender a ser assim com maior carinho, sabe? Só. Maior Sabedoria. dedicação, maior amor. E aí eu olhei assim, disse, tá, vamos fazer o básico, sabe? E o curioso de tudo, que a minha primeira aula, né, que eu tive no básico e aprendendo sobre Jesus, eu escutei. Aí eu chego em casa, minha esposa pergunta para mim, e aí, como é que foi a aula? Eu disse, eu não sei nada. Eu não entendo nada, não sei nada. Eu achei que sabia tudo, não sei de nada. Eu disse, olha, foi assim contigo, André? Eu disse, vou ter que começar tudo de novo. Foi assim comigo também, meu irmão. Imagina, né? Eu disse, eu vou ter que... Porque eu achava que sabia. Sim. Sabe? Eu pregava de uma forma, eu achava que sabia, porque eu já estava pregando. Sabe? Eu disse, não sei nada. E ali começou, sabe? Mas aí tem aquilo, né? A humildade gerou no meu coração e eu quis começar de novo. É como começar a dirigir. Tu diz que sabe, mas o instrutor te ensina e não é nada daquele jeito que tu achava que sabia. Nada. Então, me dediquei muito a aprender e esquecer tudo que eu achava que eu sabia, sabe? E me dediquei às aulas, sabe? Até meu professor no início achou que eu ia ser um problema por causa do meio da onde eu vim, sabe? Achou que eu ia ser um problema. Sim. Mas a dedicação, sabe? Sempre sentando na primeira fila, porque eu queria aprender mais. Até hoje, eu sento na primeira fila e peço que os irmãos da minha igreja que fazem teologia também sentem na primeira fila para prestar também bastante atenção. E como um grande prêmio disso tudo foi o final de ano meu do básico, onde os meus professores me chamam para mim ser o orador da turma, né? E, que tipo de todas as igrejas do estado ali, né? Estavam ali e eu fui escolhido alguém que não era, né, do ministério, daquele ministério, foi escolhido para ser orador da turma. Para mim, aquilo foi um grande prêmio. Foi maravilhoso, né? Mas que virada de chave, né, Leonardo? Porque tu veio de uma igreja na qual tu já estava há quantos anos? Eu fiquei 10 anos numa igreja neopentecostal. E aí a troca
de igreja da minha mãe fez com que eu fosse para outra, né? E aí eu fiquei mais 10 anos nessa outra. Então, ou seja, eram 20 anos de evangelho no meio neopentecostal. Tu já tinha um cargo, já estava exercendo uma função? Já. Eu já era obreiro dessa obra, né? E estava me encaminhando para pastor dessa obra. Mas quando eu fui sentar, sabe, para saber como seria a dedicação, o trabalho, e aí eu me senti eu sentando no escritório de uma empresa, não no escritório de uma igreja. E aí desisti, sabe? Eu já estava sendo encaminhado para Santa Maria, para cuidar de uma igreja, estava tudo certo, preparando documentação. E aí quando me foi explicado como funcionava, tu vai funcionar assim, vai funcionar desse jeito. Tinha metas a bater, aí eu disse, não é isso. Tinha uma rentabilidade, tinha um salário? O salário base de 10 mil reais. Olha aí, gente. Tudo isso por Cristo. Quem larga hoje um salário de 10 mil reais por Cristo para viver com a consciência mais tranquila? Exatamente, meu irmão. Eu posso te dizer que passei muita dificuldade depois daquilo. Porque tinha entrava aquela grana, né? E aí, de um dia para outro, a gente desiste para seguir uma nova trajetória, porque a Bíblia não falava sobre aquilo, né? E tudo que a gente quer é enviar pessoas para o reino de Deus. Então, não me arrependo. Acredito. Nem um pouco. E ainda estou vivendo esse tipo de crescimento em meio aos meus professores. Tudo se tornou mágico para mim depois que eu comecei a aprender realmente o evangelho verdadeiro, onde eu estou cursando agora, né? A teologia, a forma que esses homens me atendem até hoje, sabe? Um deles que já esteve aqui contigo, que é o professor Juarez, ele... Uma bênção, abraço, professor. Ele é bênção de Deus, sabe? Sempre quando eu quero saber de alguma coisa, eu necessito de ajuda de alguma coisa, ele sempre me liga, se dedica, é 1 hora conversando comigo no telefone, a mesma coisa o Anderson, todos os professores, sabe? Eles são muito dedicados a gente, então isso é uma coisa que me encanta, porque no meio onde eu estava não era dessa forma. Não era acessível desse jeito? Não. Se tu tinha alguma dúvida, como é que fazia? Tinha que procurar. E quando a dúvida que tu foi procurar, tu voltou com mais dúvida ainda, o que acontecia? Tanto que quando eu fui fazer teologia, eu precisava de uma permissão, né? Da minha igreja para fazer. Eu não recebi essa permissão. Não recebeu? Não. Dá para dizer, Leonardo, que tu teve então um encontro real com Cristo no curso? Posso dizer assim que no curso. Um conflito, né? Sim. Mas é um conflito de ideias, né? Porque o encontro, a gente entende assim como cristão que quando a gente se rende a Cristo, o Espírito Santo de Deus já habita na gente, enfim, né? Já há aquela mudança, já há aquela transformação. Mas quando a gente tem um encontro real com a palavra, aquilo muda, né? Aquilo é transformador. A gente sai do ouvir e começa agora a falar. A gente precisa falar. E como que eu vou falar se eu não sei? É isso. Né? E aí tu foi atrás de conhecimento. E nessa ida atrás de conhecimento, Cristo te pegou, né? Eu vejo que a transformação foi ali sim, porque em muitas aulas ali que eu saía, para mim aquilo era um culto, porque eu saía chorando dali. Eu saio até hoje renovado das aulas. Com coisas que eu estava aprendendo e nossa, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era desse jeito, sabe? E não só pelos professores me ensinando, eu tava vendo o que estava escrito, sabe? E agora eu estava entendendo. Antes eu não entendia o que eu estava lendo, o que eu estava procurando. Eu ficava naquela ânsia, sabe? Mas cadê isso? Cadê isso que eu não estou encontrando, sabe? Um dia eu estava na igreja, né? E eu ouvi o pastor falar que Davi tinha dado tudo para Deus. E dizia para a igreja que todos nós tínhamos que dar tudo. E aí eu fui naquela passagem e não falava sobre isso. Não era isso que então eu dizia. disse, meu Deus, o que está acontecendo? Conflito, meu irmão. Mas posso dizer que esse curso, ele virou uma chave, né? Graças a Deus, até para mim cuidar da comunidade que eu cuido hoje. Sim, eu acho que tenho certeza, o agir de Deus, ele é tremendo na nossa vida, porque o Senhor, nada foge do controle dele, mas tudo tem um desígnio, tem um propósito, né? Remover uma peça de um lugar para colocar em outra, eu tirar essa garrafa daqui para colocar ali, eu tirar o Leonardo de um lugar para colocar em outro, não é pro Leonardo ficar de bibelô parado ali, é pro Leonardo
seguir, levar um povo junto com ele. Né? E como tu vai levar um povo junto contigo se tu não tem o conhecimento, né? Verdade. Não tem a bagagem que precisa para conduzir, para dar alimento. Tu é um pastor. Sim. O pastor conduz a ovelha para onde? Para o pasto. Pasto verde, água limpa. O que vem a ser esse pasto verde, essa água limpa? Conhecimento de Deus. É isso aí. Conhecimento de Cristo. A Bíblia diz que a sua palavra é Ele falando conosco. A Bíblia é Deus falando conosco. Como que nós... Não tem como a palavra se contradizer, né? Então, se tu tinha curiosidade, tu ia procurar e não achava, tinha algo errado. Com certeza tinha então, algo Deus errado. te separou desse povo para te conduzir o teu próprio povo. E nisso eu vejo a grandiosidade do amor de Deus. Uhum. E que é um ensinamento que eu trago muito assim no dia a dia para as pessoas que eu tenho encontro com muita gente, sabe? Então eu sempre trago isso para eles. É impressionante a forma que Deus ele demonstra o amor dele assim por nós, né? Porque eu vejo Jesus ali pregando para mais de 5.000 pessoas, mas quando ele vê que aquelas pessoas ali já não estão mais com sede da palavra, já não estão mais com fome da palavra, só voltaram por causa de pão e água, sabe? Porque num dia foi maravilhoso, era só a palavra. No outro dia, agora a gente vai lá porque ele dá pão. Agora a gente vai lá porque ele tem água, porque ele tem peixe. E ele abandona tudo aquilo para ir cuidar de um endemoniado do outro lado do rio. O que eu vejo nisso, né? O amor de Deus para com uma pessoa só. É verdade. Né? E eu aprendo muito através dessa palavra, porque antigamente tinha uma ansiedade muito grande de cuidar de todos. E hoje já não tenho mais por causa desta palavra. Né? Hoje eu tenho aquela tranquilidade, aquela paz de cuidar de um de cada vez. Já tem projeto de alargar as tendas? Já tem projeto aí de abrir novos pontos de pregação? Ou outra igreja? Já tem projeto para isso, Leonardo? Por enquanto não, irmão. Por quê? Porque Deus ele me deu esse trabalho na Bom Jesus e eu tô 5 anos ali, tá? E 4 anos nós éramos só uma célula que se chamava Eu Me Arrependo, Senhor. O principal propósito dela era se arrepender, né? Não era a chave do carro, não era casa nova, era se arrepender. Arrependimento. E de um ano para cá, agora dia 13 de abril, fez 1 ano que nós temos a igreja. Glória a Deus, parabéns. Deus nos presenteou com essa igreja. E qual é o meu trabalho ali? Eu preciso terminar na vida daquelas pessoas que estão ali um projeto de Deus na vida deles. Depois que Deus fazer esse trabalho neles, a gente pretende se expandir, a gente pretende ir para outros lugares, mas Deus tem um trabalho especial na vida daquelas pessoas, principalmente da minha rua, porque eu convivo naquela rua desde os meus 14 anos, entendeu? E tinha uma sede muito grande de trazer aquelas pessoas para Deus. E eu não conseguia trazer eles para a igreja onde eu congregava. Mas a partir do momento que a igreja se tornou naquela rua, todos congregam naquela igreja. A igreja foi até eles. A igreja foi até eles. Que maravilha, não tem como parar um projeto como esse. Não dá. Tem. Não dá. E é tão bom te ouvir e ouvir isso, porque soa como música. Sabe quando tu vai afinar uma corda e a corda tá afinada com a outra, né? Quando tu vai procurando ali a afinação, porque o André falou a mesma coisa. Ele falou, não, a gente não vai expandir enquanto não deixar bem alinhado aquele povo que está lá. Então dá para ver que o obreiro está alinhado com o pastor. É isso. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É a preocupação, irmão. A gente tem uma preocupação muito grande, porque a igreja ainda tem problemas. A igreja ainda tem lutas, ainda tem coisas que não entenderam, ainda tem dificuldades. Então a gente precisa esmiuçar todas essas coisas. Ter a paciência de cuidar dessas ovelhas para que a gente possa cuidar de novas. Eu acho que a gente não pode começar algo novo se a gente ainda não completou aquilo que tinha começado. É verdade. Então a gente precisa terminar e fazer com que aquelas pessoas entendam o que significa Jesus Cristo para eles. E a partir do momento que essa compreensão entrar no coração deles, a gente não só vai expandir, como a gente vai usar eles também como obreiros para trazer novas almas para a casa de Deus. Com certeza. Não adianta ir e não deixar ninguém, né? Tem que deixar um remanescente, alguém que dê seguimento ao projeto para que possa abrir novas congregações. E bom, vocês estão bem alinhadinhos.
Isso é maravilhoso, é sinal que o que tu tá ensinando tá gerando resultado, né? É sem sede de muita... É sem sede de aplausos, Sim. sem sede de holofote, de igreja lotada, sabe? Não, Deus deu aquelas pessoas para cuidar, sabe? É uma base de 16 pessoas, mas quando a igreja... mas gira muita gente, entendeu? Nós temos mais ou menos umas 100 pessoas que nós estamos cuidando ali. Mas a base são 16 pessoas. Então, aquela base de 16 pessoas é o que eu estou tratando. E tem que falar a mesma coisa, né? Exatamente. Tem que estar bem alinhadinho. Né? Entendeu? Então, a linguagem tem que ser a mesma. Sim. E a linguagem sendo a mesma, aí a gente pode expandir. É verdade. Com certeza. É verdade, que maravilha. A gente vai passar isso para todo o Brasil, tenho certeza. E no mundo, a gente está tendo uma visualização bem grande na Argentina, não sei como. Argentina e Portugal, está tendo uma visualização bem grande lá, pelo que eu tenho acompanhado. E eu admiro o teu respeito, porque em nenhum momento tu citou um nome da igreja na qual tu saiu. Sim. Isso é maravilhoso e que fique assim, porque é a noiva de Cristo. Posso falar o porquê? Por gentileza. Porque, apesar de eu não ouvir a palavra de Cristo lá verdadeira, o atendimento deles foi especial na minha vida. E quantos Leonardos não tem lá dentro? Que daqui a pouco vão sair de lá e... De assim, meu irmão Marcos, Deus está naquela época perdido em algum lugar, na noite, na madrugada, e o meu pastor, ele me ligar no meio da madrugada para me perguntar onde é que tu tá, o que é que tu tá fazendo. Se preocupava, sabe? Contigo. A gente tá lutando, vai dar certo, vai mudar, sabe? A ideologia deles é diferente da nossa, mas a dedicação é maravilhosa. Então, eu jamais... Eu daria nomes, assim, do ministério e tal, porque tem erros, assim como no nosso tem, nós também temos erros, entendeu? Mas que e eu creio que vai chegar um momento que eles também vão entender que tá errado daquela forma, porque se me trataram com tanto carinho no momento que eu mais precisei, se dedicaram a mim, entendeu? Então, eu nunca quero agir como se fosse assim, deu as costas para nós e agora tá falando mal. Sim. Até porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos dá o discernimento. É verdade. Então, eu penso assim, se até aquela época tu dizia que tu tinhas o Espírito Santo... E agora a igreja é do diabo, agora a igreja é do demônio. O que mudou? Entendeu? O que mudou? Entendeu? Então não era o Espírito Santo. Cadê o discernimento disso tudo, verdade, né? Então eu vejo que, sim, são homens de Deus que ainda estão perdidos como eu estava. E precisam encontrar esse verdadeiro conhecimento. Eu oro pelos meus pastores, eu oro pelos meus bispos, para que um dia eles tenham o mesmo encontro com Deus que hoje eu tenho. Que maravilha. Que maravilha. Meio que a tua explicação agora meio que justificou aqueles que gostam de criticar, os haters, né? Que gostam de dizer, mas se era tão ruim, por que ele ficou 20 anos lá? Tá aí, ó, a preocupação, o zelo, isso não se encontra mais. Qual é o pastor que vai te ligar de madrugada para saber como tu tá e tal? Não tem mais esse zelo, mas em compensação tinha esse diferencial. Poderiam estar ministrando de uma forma estranha, diferente do que o evangelho realmente tem que ser ensinado, mas tinha o zelo e a preocupação pelo ser humano, pela pessoa, Leonardo. E tu sabe que isso sempre foi ensinado para nós naquele lugar, a dedicação às almas. O atendimento naquele lugar, eu vejo que era o principal de todas as coisas, tanto que hoje... Eu prego a palavra genuína e verdadeira de Jesus, mas o atendimento que eles me ensinaram a ter é o que eu ensino na minha igreja. Que maravilha. Esse aprendizado veio de lá. Eu deixo muito claro para os irmãos da nossa igreja que vocês têm que atender bem e vocês têm que prestar muita atenção no que a pessoa está passando, no que ela está sofrendo. Por quê? A pessoa ela precisa, quando ela voltar novamente na igreja, ela precisa que o obreiro saiba, que o obreiro lembre do que ela está passando. Se você não lembra do que as ovelhas estão passando, isso mostra o teu desinteresse pelaquela pessoa. E isso é muito importante. Verdade. Tem muitas pessoas que até hoje eu não falei nada, meu irmão. Eu só ouvi. Como aquele pastor é abençoado. Como aquele pastor é... Por quê? E só escutou. Porque a irmã voltava. E aí, irmã, como é que tá o filho? Como é que tá a nora? Como é que tá isso? Ele lembrou. Ele tá, sabe o que a pessoa pensa ali automaticamente? Ele tá orando por isso. Isso, ele se preocupa Quando a gente não esquece, é porque você está se dedicando à oração a essa pessoa. Legal. Então, o atendimento hoje na Yahvé Church é o principal. Eu cobro muito deles, é que as pessoas são especiais e o atendimento ele tem que ser assim, olha, tem que ser de primeira. Então, a gente...
recebe os irmãos com café, a gente recebe os irmãos com uma água geladinha, aquele abraço apertado. Que maravilha. Sabe? Maravilha. É o ósculo santo, né? Que Paulo diz, né? Benção. Eu fui muito bem recebido lá, Deus abençoe. Tu vem de uma linha neopentecostal e tu tá num aprendizado pentecostal. Sim. Vocês são pentecostais ou neopentecostais? Esse é o problema. Esse é o problema, meu irmão. Até hoje, nós ainda não temos o entendimento do que a gente é, ou se a gente precisa criar um novo meio. Por quê? É simples de explicar isso. A palavra na Yahvé Church, ela é totalmente pentecostal. Aleluia. Totalmente pentecostal a palavra, sabe? Totalmente direcionada para Cristo e o seu reino, sabe? Mas a ordem do culto, ela ainda é neopentecostal. Por que a ordem do culto ela ainda é neopentecostal? E tá tudo bem. Porque é que eu amo a forma que eu aprendi com os neopentecostais de adorar. Eu ainda acho que os pentecostais, eles são um pouco frios para a oração. É muito aquela coisa, poderoso Deus, amado Deus, não sei o que, amém. Sabe? E não, eu aprendi muito com o neopentecostal aquele negócio de se humilhar para Jesus, se derramar em Jesus, sem ter vergonha de dedicar a tua adoração, sabe? Eu aprendi isso, sabe? Eu fiquei apaixonado quando eu vi um líder meu dizendo diante de Deus que ele não era nada, que ele não era ninguém, que ele é um ser insignificante, mas que Deus é maravilhoso. Então a gente tem isso de se entregar. A gente é muito quente. A gente quer se entregar nas orações, nos louvores. A gente se entrega, fervoroso, sabe? Então eu só trouxe a palavra conforme os pentecostais pregam, porque eu acho lindo essa forma, né? Como o Augusto Nicodemos, como o Hernandes Dias Lopes, como eu vejo no núcleo onde hoje eu estou concursando. A palavra é maravilhosa, ela é apaixonante, mas eu acho que esse povo, ele precisava ser um pouco mais fervoroso com Deus. Também acho. Não vê até lembra, tu estava junto quando eu disse, o abraço é frio, todo mundo aperta a mão, entendeu? Eu preciso abraçar o meu irmão. O meu irmão, ele precisa se sentir abraçado. Quando ele é abraçado, ele sai dali daquele local se sentindo, eu fui cuidado por eles. Eles se dedicaram a mim. E tu olhar para o irmão, o teu problema a partir de agora é o meu problema. A tua luta agora é a minha luta. É sobre isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É outro tipo de receptividade. E isso é muito do neopentecostal. Eu gosto bastante. Léo, a gente falou bastante de empreendedorismo, falamos bastante da fé. E em cima de tudo isso, eu preciso fazer essa pergunta a todos os meus convidados, não vai ser diferente contigo. Então eu vou te fazer essa pergunta. Empreender ou ser seletista, trabalhar de carteira assinada? Empreender. Empreender te dá essa liberdade, né? Empreender porque se não fosse o empreendedorismo, eu não tinha esse tempo pro ministério, né? Muitas vezes eu tenho amigos, né? Com a carteira assinada, sabe? É legal, entendeu? Mas falta tempo, sabe? E eu vejo que a pessoa ela não vai sair muito daquilo, entendeu? Ela vai ter uma vida, um orçamento pautado com aquilo. E o empreendedor, né? Horas ele está vivendo, vamos dar um exemplo, né? Horas ele está vivendo uma obra pequena, algo pequeno, mas daqui a pouco ele está vivendo algo grande. Eu que sei. Né, meu irmão? Daqui a pouco a gente já está vivendo algo grande, já pode pensar, já pode sonhar, já pode fazer novas coisas. Verdade. Né? E eu acho que quando tu fica numa coisa só, tu fica muito na mesmice, sabe? E tu não vai sair daquilo ali, tu vai ficar naquele campo ali e vou ser sincero, nada vai mudar. Sabe? E quando tu toma a tua atitude, sabe? Não deu certo como engenheiro, eu vendo bala. Não deu certo com bala, eu vendo refrigerante. Ou eu pinto uma obra, ou eu faço uma casa. É a diferença. É a diferença, é a dedicação. Que maravilha. É a dedicação. Que maravilha, Leonardo. Leonardo, eu sei que teus obreiros vão estar nos olhando lá, vão assistir esse podcast até o fim. Então, vou te pedir para te mandar um recado para todos que estão nos assistindo naquela câmera ali, por gentileza. Irmãos, Deus abençoe todos vocês. Espero que todos vocês realmente nos assistam, né? Que eu sempre puxo a orelha de todos para assistir os vídeos, ouvir os áudios, porque vai ser edificante para a vida de vocês aquilo que nós falamos aqui nessa noite, né? Talvez você agora está assistindo de dia, mas
vai ser muito edificante para a tua vida. Espero que você assista e que você assina o canal. Se inscreva no canal Aliado Cast, que você curta os vídeos, porque é muito importante para um canal, tá? É isso que eu deixo para vocês como recado e como conselho. Amém. Deus abençoe. Antes de estarmos encerrando, eu vou quebrar um protocolo e um paradigma aqui do nosso podcast, né? Geralmente a gente encerra só com a despedida, mas eu quero convidar o pastor Leonardo para nos levar em oração. Vamos fazer um minutinho de oração e depois estaremos encerrando mais um Aliado Cast. Por gentileza, a palavra é sua. Oramos. Senhor, nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos em tua presença e oração e abençoamos, meu Pai, em nome de Jesus, o Aliado Cast, Pai. Que ele possa ser alcançado por multidões, meu Pai, para que possa abençoar o empreendedorismo, para que possa levar também a fé, para que possa alcançar as casas, para que possa alcançar vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa teu povo, abençoa os que estão assistindo, abençoa aqueles também que não estão assistindo, que todos sejam atingidos pela tua palavra, pois assim, Senhor, entrego todo esse povo, essa multidão nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Esse foi mais um Aliado Cast. Fique com Deus e um grande abraço. Até o próximo episódio.